majestoso Rei, pelo que és, eu te louvarei, porque o teu Filho entregaste por nós, o único Filho teu, fez-se caminho de conciliação, sendo o primeiro de muitos irmãos. Digno és, Pai Criador. Cristo Senhor, poderoso Deus, digno tu és dos louvores meus, porque com teu sangue compraste pra Deus a nós os que Ele escolheu. Digno tu és de louvor receber toda a riqueza, a glória e poder. Digno és, Senhor Jesus. Consolador, Santo Espírito, do meu louvor, tu és digno, porque nossos passos guiaste à luz, fizeste-nos vir à cruz. Enches a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em meio à escuridão. Digno és, Espírito. Digno és, triuno Deus. Digno és, triuno Deus. Firmai-vos em Cristo, nele andai, é o único meio de acesso ao Pai. Andai, pois, em Cristo, não vacileis, caminho é certo, não encontrareis. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo Senhor podereis permanecer. Jesus dá firmeza, sustentação. Firmai-vos em Cristo, qual plantas no chão, e nele arraigai-vos, frutificai. Firmados, supridos, crescei, avançai. Firmai-vos no Senhor.
firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Ele é o alicerce, pedra angular, nele edificados deveis sim estar, na fé confirmados, graças rendei, e nisso crescendo, assim pois vivei. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Este mundo rejeitou, enfim, deixou tudo pra trás para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, veraz. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim, deixa tudo pra trás para algo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Nossa glória é Jesus conhecer.
Olá, meus amados irmãos, uma boa noite para todos vocês que nos assistem. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E o meu desejo é que todos nós estejamos agora com o coração aberto para que o Senhor venha e fale conosco essa noite. Então, meus queridos irmãos, tire qualquer coisa que possa atrapalhar a sua comunhão agora conosco e também com Deus, e vamos ter um tempo agradável diante do Senhor. Então, a palavra do nosso Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, meus queridos irmãos, vamos dar toda a nossa atenção agora para o tempo de adoração ao nosso Deus. Gostaríamos, claro, de estar todos presentes na igreja, mas infelizmente ainda não nos é possível. Daqui a pouco vou passar algumas recomendações para todos, mas de qualquer forma é uma grande bênção a audiência de cada um de vocês, lembrando sempre que se porventura tivermos algum problema na transmissão, peço que você persista, fique conosco, porque estando ao vivo pode ser que aconteça alguma situação, mas enfim, vamos orar para que nada aconteça. Então, muito bem-vindo a todos os irmãos que estão conosco. Vamos orar nesse momento? Oremos então. Nosso Pai de amor, Deus de misericórdia, nós pedimos que o Espírito Santo fale aos nossos corações, mova cada vida, cada coração, ó Deus, para que nesse momento nós tiremos toda e qualquer distração, para que seja um tempo dedicado 100% ao Senhor. Reúna, Senhor Deus, as famílias, que todos nós possamos realmente, Pai de amor, ouvir a voz do Senhor, entoarmos hinos ao Senhor e o Senhor aceitar a nossa adoração. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, grande bênção, então, novamente estar com todos vocês. Vamos para o nosso versículo, colocarei aqui já, vamos ler então todos juntos? Leia aí na sua casa, em voz alta, para que também possa decorar esse versículo. Vamos lá? Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Deus abençoe sua palavra. Muito bem, meus amados irmãos, vamos para os nossos hinos que foram pedidos pelos nossos queridos irmãos. Vamos começar cantando então o número 108 do cantor cristão, Chamada Final. Colocarei aqui todo o hino. Vamos cantar alegres então, meus queridos, número 108, Chamada Final. Lembrando que se você quiser pedir hinos para os próximos cultos, por favor, escreva aí nos comentários. Vamos lá? 108, Chamada Final.
Muito bem, então, queridos irmãos, foi o nosso primeiro hino. Já colocarei, sem mais delongas, o nosso segundo hino. Cantaremos também um hino que foi cantado, que foi pedido por um irmão. Número 2 do HCC, que também é o 9 do cantor cristão, Santo, Santo, Santo. Então vamos cantar essas estrofes e logo depois eu quero explicar algumas coisas para os irmãos acerca do nosso culto de domingo. Vamos cantar então número 2 do HCC, Santo, Santo, Santo. Colocarei novamente aqui todo o hino. Vamos cantar então número 2, Santo, Santo, Santo. Muito bem, queridos irmãos, foram os hinos que iniciamos o nosso culto. Eu gostaria então de dar os nossos breves anúncios e gostaria de ler para vocês o que diz a nossa prefeitura. Mas antes de falar o que diz a nossa prefeitura, deixa eu colocar aqui novamente a tela dividida. E mais uma vez, boa noite a todos aqueles que nos assistem e que chegaram agora. Vamos aqui colocar, deixa eu colocar para vocês. Meus irmãos, nós então retornaremos para o culto presencial apenas pelo domingo, apenas no domingo pela manhã. Os irmãos sabem, aqui em Porto Alegre ainda estamos na bandeira vermelha. E eu quero ler para vocês aqui o que diz o decreto da prefeitura do dia 1º... Opa, coloquei errado aqui, já coloquei o da pregação, né? Mas enfim, coloquei errado aqui, mas está certo, não tem problema nenhum. Fica aí já, vocês já vão saber qual que é o título da pregação de daqui a pouco. Então,
A prefeitura diz o seguinte, olha, decreto do dia 1º de setembro de 2020. Fica permitida a realização de missas, cultos ou similares, observando as regras de higienização dos artigos 22 e 25, o que nós temos feito aqui. Observadas cumulativamente as seguintes condições: limite de 250 pessoas concomitantes, lotação não excedente a 30% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio. Então, as igrejas que são templos muito grandes, elas podem até no máximo 250 pessoas ou então 30% da capacidade, que é mais ou menos aquilo que nós estamos fazendo. Porém, atentem-se para esse item. Parágrafo único. As cerimônias deverão ter duração máxima de 50 minutos cada. Então, meus irmãos, a prefeitura lançou um decreto agora no dia 1º de setembro dizendo que nós só podemos ter um culto de até 50 minutos presencial. Então, como que nós faremos? O culto continuará às 9 horas da manhã, porém, nós introduziremos apenas cantando um hino. E depois de nós cantarmos um hino e orarmos, nós já vamos para o tempo da escola dominical. Então, conversando com a diretoria, os irmãos acharam por bem, então, nós fazermos o tempo da escola dominical, ok? Então, lembrando a todos, inclusive vocês que nos assistem, o culto iniciará às 9 horas da manhã e já faremos a escola dominical. Na impossibilidade de continuarmos, então, o culto será apenas a escola dominical, ok? Então, enquanto estivermos debaixo desse decreto, não temos o que fazer. Enquanto nós estivermos de maneira presencial, o culto será apenas de 50 minutos. Tudo bem? Eu quero lembrar a todos vocês, meus irmãos, por favor, se porventura você pretende vir no domingo, nos avise o mais breve possível. Mesmo que você não tenha certeza, já tem pessoas que nos avisaram e nós agradecemos. Então, por favor, nos avise para nós prepararmos tudo para vocês. Todos que vierem, tragam o seu livro da escola dominical. Alguns irmãos pediram e os livros, infelizmente, não chegaram. Vocês sabem, existe toda a situação que temos passado em relação aos correios. Então, essa demora, infelizmente, ela é normal. Tudo bem? Então é isso, meus irmãos. Vamos continuar com os avisos ali. Vou continuar aqui com a tela dividida. Então, avisados, culto apenas domingo de manhã, mas as transmissões elas continuam. A única coisa que eu não arrumei ali foi, não é culto e EBD, mas apenas EBD às 9 horas da manhã e 19 horas o nosso culto vespertino e também, como estamos fazendo hoje, 20 horas culto de oração. Quero convidar todos vocês, podem convidar seus amigos, vizinhos, familiares para os nossos painéis de perguntas e respostas. Vamos falar sobre legalismo e liberalismo. Legalismo são aquelas pessoas que colocam, vamos dizer assim, regras em tudo. Então você tem muita coisa que você não pode fazer, senão você não é salvo. Como, por exemplo, tem pessoas que dizem que você não pode comer, sei lá, carne mal passada, ok? Mas tem pessoas que, por outro lado, são liberais demais. Ah, não, você pode fazer o que você quiser, você pode ser como você quer. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela tem todas as diretrizes para as nossas vidas e é importante que nós procuremos e entendamos. Então, pastor Antônio Neto será o preletor. Na sexta-feira, 20 horas, como eu disse para vocês, estamos nos nossos últimos painéis. Possivelmente nós prosseguiremos, mas faremos um tempo de pausa. Se caso vocês querem, e já houveram pessoas que fizeram, mandaram sugestões de assuntos para os próximos painéis. Então, vamos ter esse painel sobre legalismo e liberalismo. Na outra sexta-feira nós faremos sobre o perdão, painel de perguntas e respostas. E o último, então, vai ser na primeira sexta-feira de outubro, falaremos sobre o casamento e a criação de filhos. Então, meus queridos irmãos, oportunidades para estarmos juntos também nas sextas-feiras, ok? Vamos para o nosso hino da semana. Nós cantaremos 478 do HCC, Tua voz escuto a convocar-me.
Eu não tenho muita certeza se nós não cantamos esse hino em uma das transmissões aqui neste tempo de pandemia, mas de qualquer forma vai ser o hino que nós cantaremos durante a semana. Se caso você não conhece, tem a oportunidade de conhecer. Vamos cantar então 478, Tua Voz Escuto a Convocar-me. Por favor, coloque seus pedidos de oração aí nos comentários, teremos todo o prazer de orar por todos vocês. Vamos lá então? 478, Tua Voz Escuto a Convocar-me. Muito bem, meus queridos irmãos, nós cantamos este hino maravilhoso e agora nós cantaremos um hino que talvez é o hino predileto de 9 entre 10 cristãos. Vamos cantar Sou Feliz com Jesus, um dos hinos pedidos no final de semana. Faça como a minha mãe pediu um hino, segurança, nós vamos cantar então no próximo culto. Então, beijo para minha mãe, beijo para toda a minha família, meu pai, minhas irmãs que estão assistindo lá em São Paulo e todos aqueles que também nos assistem. Um grande beijo, um abraço para todos vocês. Vamos cantar então Sou Feliz, um dos hinos preferidos de alguém que confesso que não me lembro, como eu disse para vocês, irmãos. Eu não me atrevo mais a dizer o nome daqueles que têm pedido os hinos, porque eu confesso que eu esqueço. Então vamos lá. Vamos cantar Sou Feliz com Jesus e depois nós teremos o tempo da pregação da Palavra de Deus.
Muito bem, então, queridos irmãos, foram os nossos hinos desta noite. Grande bênção nós podemos cantar ao nosso Deus. Sempre tenho incentivado a cada um de vocês, mesmo estando nas suas casas, cante ao Senhor, louve ao Senhor com a sua voz. Não importa se você sabe a letra ou não, aprenda conosco, porque o Senhor é louvado e exaltado também com os hinos que nós cantamos. Então, por favor, não fique sem cantar ao Senhor, ok? Vamos então para o tempo da palavra de Deus. Deixe-me colocar aqui novamente, eu arrumei enquanto nós estávamos cantando. Então quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 22. Quando eu prego, irmãos, eu tenho colocado os versículos para que vocês possam acompanhar comigo, se porventura você não tem uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar na sua própria Bíblia, porque aí você pode anotar os versículos que chamam a sua atenção, você pode, de alguma forma, anotar em algum canto, ou enfim. Mas, se caso você não tem, você vai acompanhar comigo a leitura dos versículos de 15 a 22. Eu coloquei os versículos de maneira espaçada e os números também, para que nós não possamos nos perder, ok? Vamos ler então, meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 16. A palavra de Deus nos diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe respondeu: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Versículo 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Deus abençoe sua palavra. Então, nesse momento, quero convidá-los novamente a abaixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos, fechem os seus olhos e nós vamos novamente a Deus em oração. Oremos. Nosso grande Deus, nosso Pai de amor, novamente em sua presença, este servo está diante do Senhor, clamando que o Espírito Santo faça obra em cada coração. Não são as minhas palavras, não é a minha eloquência, mas é o poder do Espírito Santo que é transformador no coração de cada um de nós. Então, ó Deus, o Senhor sabe quais são as necessidades daqueles que nos assistem. Talvez há alguém que nunca tenha feito uma decisão a Cristo e é por esses que eu clamo, para que o Espírito Santo também venha e os convença do pecado, da justiça e do juízo. Oro também, ó Deus, por aqueles que são salvos em Cristo, que entendam, Senhor Deus, a mensagem do Senhor para que possamos atender, não só, ó Deus,
quando estamos ouvindo a pregação, mas diariamente. Que nós possamos ser servos obedientes. Mas também, ó Deus, pode ser que no meio das pessoas que nos assistem, em nossa audiência, alguém que está desanimado, que está triste, chateado com alguma situação e se afastou dos caminhos do Senhor. E quanto a estes, eu também oro para que eles possam olhar para Cristo. Não fixem os seus olhos nas coisas desse mundo que são passageiras, mas coloquem os olhos em Cristo, que é perfeito. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, ó Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades. Então, usa-me como instrumento da sua vontade. É o meu desejo, minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, depois de um tempo que nós fomos grandemente abençoados por irmãos que pregaram esse tempo, não só que eu estive recolhido em virtude, os irmãos sabem, do tempo que eu estive com Covid, pela graça de Deus foi algo mais simples, não foi algo sério, sério no sentido de não tive tantos sintomas, mas foram sintomas leves, na verdade. Então, fomos grandemente abençoados pelo pastor Daniel, o irmão Davi e outros pastores que abençoaram as nossas vidas. E, meus irmãos, estávamos há algumas semanas atrás falando sobre a restauração de Pedro. Nós terminamos o estudo que estávamos fazendo nas quartas-feiras sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E falei para os irmãos que seria importante nós também falarmos da restauração de Pedro aqui no capítulo 21. Então, se porventura você ainda não assistiu às outras duas mensagens, volte algumas quartas-feiras aí do mês de agosto que nós iniciamos falando sobre a parte 1 e a parte 2. Hoje nós estamos na parte final falando sobre a restauração de Pedro. E aqui eu quero fazer algumas lembranças, ou lembrar algumas coisas daquilo que nós já falamos, tudo bem? Então, meus irmãos, a vida do apóstolo Pedro teve altos e baixos. Nós já falamos das outras vezes que ele era um grande servo de Deus. Ele tinha um excelente relacionamento com Cristo, mas como falamos, era uma vida de altos e baixos. Então, ele foi reconhecido como um dos líderes dos apóstolos. Mas, por outro lado, também Pedro ficou conhecido por ser uma pessoa muito impulsiva, fazia algumas coisas sem pensar. Ao mesmo tempo que isso fez com que ele se destacasse, tornando-se então um dos líderes dos apóstolos, mas também isso colocou ele em certas enrascadas, como por exemplo, em uma das situações, ele repreendeu Jesus. Quando Jesus estava falando sobre o gênero de morte que ele haveria de passar quando estivesse em Jerusalém, e Pedro o repreendeu. Então, Jesus repreendeu Pedro porque ele não entendia qual que era a vontade de Deus. Mas, de qualquer forma, ele foi um homem muito valoroso. Eu quero mostrar para vocês esse versículo, deixa eu colocar aqui, que está em Mateus 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então, ao mesmo tempo que Pedro era um homem valoroso na obra de Deus junto com os demais apóstolos, era um homem de destaque, também algumas vezes deu mostras de ser alguém insensato, porque ele viu tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, ele entendeu o ministério de Cristo nesse mundo. E ainda assim, algumas vezes ele colocou-se em certas enrascadas. Então, se nós podemos resumir, podemos dizer que era um relacionamento intenso que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, nós falamos sobre a queda do apóstolo Pedro. Porque se ele precisou ser restaurado, infelizmente, ele teve uma queda. E essa queda, lá em Lucas capítulo 22, mostra sobre como Pedro negou a Jesus. Nós falamos nas semanas passadas que, infelizmente, ele demonstrou uma certa arrogância, uma certa prepotência, quando disse que, não, de maneira alguma eu vou fazer isso, eu nunca vou negar o Senhor, mesmo que esses possam negar o Senhor, eu nunca vou negá-lo. E Jesus disse para ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, meus irmãos, isso é uma lição muito importante para cada um de nós, porque, infelizmente, a vida cristã,
a vida cristã nós podemos exemplificar como se fosse o exército de Cristo. E, lamentavelmente, existem muitas baixas. Muitas pessoas têm baixado as suas armas e têm até mesmo abandonado a trincheira do Evangelho. Têm abandonado a obra de Deus. E esses são os desanimados, pessoas que abandonam a obra de Deus por N motivos. E muitas vezes, aqueles que ainda estão na trincheira, aqueles que ainda estão batalhando, olham com um olhar de reprovação, com um olhar de desprezo. Meus irmãos, olhe para você. Entenda que quando nós pecamos, quando nós pecamos contra o nosso Deus, quando nós o ofendemos com os nossos pecados, mesmo que Deus é justo, Ele exerce a sua misericórdia. Então nós não devemos ser diferentes, porque nós podemos até mesmo cair como Pedro caiu, olhando para essas pessoas que, infelizmente, alguns estão longe dos caminhos de Deus, outros estão procurando voltar e outros já voltaram. Nós precisamos orar, nós precisamos demonstrar amor. E aqui, Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, nós sabemos que na terceira vez, quando o galo cantou, Lucas fala que ele olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. Ele se lembrou das palavras de Jesus. E Lucas deixa claro que, saindo dali, ele chorou amargamente. Então isso demonstra para cada um de nós sobre a necessidade de um arrependimento. E talvez, irmãos, pode ser até pleonasmo você falar de arrependimento sincero, porque arrependimento é uma mudança de atitude. Então, por isso que eu digo que pode ser chamado como pleonasmo. Se você não sabe o que é pleonasmo, é subir para cima, descer para baixo, né? Então, arrependimento sincero, se é arrependimento, é algo sincero. Então, quando nós nos arrependemos, existe uma mudança de atitude. E Pedro, quando ele saiu dali, ele entendeu o seu pecado. A palavra de Deus nos fala que ele foi um dos primeiros que encontrou Jesus após Jesus ter ressuscitado, e mesmo não tendo sido relatado nos evangelhos, nós cremos que ali Pedro pôde pedir perdão diante do Senhor e ser restaurado primeiramente a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos, meus irmãos, que a lição importante desta parte da restauração de Pedro se resume numa frase. E nós dissemos o seguinte: somente quando confessamos nosso amor a Jesus, nós poderemos ser úteis em seu ministério. E aqui, por favor, deleta a ideia de que o ministério é feito apenas pelo ministro, ou seja, pelo pastor. Não. Quando nós falamos, e eu estava explicando para os irmãos do nosso curso de capacitação, quando é dito que o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel, ali em 1 Coríntios 4, 1 e 2, fala duas palavras, ministro e dispenseiro. Ministro e dispenseiro. E ambas são pertinentes ao servo de Deus. Porque o ministro é aquele que serve. Então, se você é um servo de Cristo, também você é um ministro que está servindo ao Senhor na sua obra. E aí, meus amados irmãos, quando chegamos aqui no capítulo 21 de João, nós já lemos os primeiros versículos do capítulo 21 e já chegamos aqui no versículo 15, já estudamos na última vez que estivemos juntos falando sobre o tipo de amor que Jesus estava perguntando para ele, quando Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? E as respostas de Pedro. Eu vou apenas explicar brevemente, mas ao perguntar para Pedro se ele amava a Jesus, Jesus estava usando uma palavra que no grego se chama ágape, que é o amor sacrificial, é o amor, vamos dizer assim, um amor genuíno, o amor verdadeiro. E Pedro, quando ele respondia: sim, Senhor, eu te amo, a palavra no grego era a palavra filéu, que significa um amor fraterno. Então, é como se fosse um amor um pouco mais fraco, se assim nós podemos dizer. Mas tudo isso teve um significado, porque Pedro, ele sabia que ele foi arrogante antes da sua queda. Então, quando Cristo pergunta para ele acerca dessas coisas, e nós já vamos falar sobre isso, ele soube se colocar.
em seu lugar. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para a vida de Pedro, olhar como ele foi restaurado à obra do Senhor e colocar essas verdades, aplicar nas nossas vidas, porque se eu e você, nós somos servos de Cristo, nós precisamos de alguma forma ser úteis na obra do Senhor. Mesmo em tempos onde nós não podemos, muitos de nós não podemos sair das nossas casas, nós temos o privilégio de, por meio das redes sociais, servirmos ao Senhor. Então, essa noite, eu quero falar sobre duas lições importantes a todo aquele que deseja ser útil ao Senhor em sua obra. Então, meu querido irmão, irmã, você que me assiste, se é o seu desejo ser útil na obra do Senhor, nós vamos aprender duas lições importantes. E a primeira delas é que o servo deve estar pronto para todo tipo de sacrifício. Então, meu querido, se você, meu irmão ou minha irmã, quer servir ao Senhor, precisa estar ciente de que haverão sacrifícios a serem feitos. Vamos ler novamente aqui, João capítulo 21, versículo 18 e 19. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, meus amados irmãos, aqui Jesus estava descrevendo para Pedro a forma com que ele iria morrer e com essa forma de morte ele glorificaria a Deus. Então, em outras palavras, o que Jesus estava deixando claro para Pedro é se ele, Pedro, estaria disposto a pagar o preço pelo seu serviço ao Senhor. Por quê? Porque Jesus estava deixando claro para Pedro que seria uma morte cheia de sofrimentos. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês como foi a morte do apóstolo Pedro. Mas, meus irmãos, nenhum de nós que entra na obra de Deus entra na obra sem saber o que é que nós temos que fazer. É claro que nós não sabemos a totalidade dos nossos dias, mas nós sabemos o preço a pagar. E é isso que eu tenho dito para cada um dos nossos irmãos que tem feito o curso às terças-feiras e aos sábados. Nós precisamos entender o preço da fidelidade. O preço da nossa fidelidade, irmãos, é mesmo em meio a esse caos que é a nossa vida, mesmo em meio a tantas situações familiares, de trabalho, estudos, tantas coisas que nós passamos, nós precisamos ter um tempo para Deus. Então não adianta, meus irmãos, nós dizermos que amamos a Deus e nós damos apenas um dia da semana para servi-lo. Algumas pessoas só servem a Deus quando tem cultos. Então a minha pergunta para você que me assiste é a seguinte: nós estamos quase no meio da semana, já se passaram 3 dias da semana, nós estamos no 4º, porque a semana começa no domingo, vocês sabem. Mas vamos dizer que a semana começa na segunda-feira. Eu pergunto para você, você já separou um tempo para conversar, para ouvir a voz do seu Deus por meio da sua palavra? Se você não fez isso, eu lamento dizer para você, mas o seu amor a Deus é um amor deficiente. A sua adoração a Deus é uma adoração deficiente. Então, Jesus estava deixando claro para Pedro. Ele deveria estar disposto a saber o preço que ele iria pagar. John MacArthur, ele diz o seguinte: qualquer relação legítima com Jesus Cristo, que afirma que ele é o Senhor supremo e amado, é caracterizada por uma obediência a todo custo. Preste atenção, meus queridos. O sacrifício de um discípulo por ele é nada menos do que um sacrifício até a morte. Eu quero usar ou parafrasear a frase da nossa querida irmã Kimberly, que ontem eu citei para os irmãos. Eu dei uma tarefa para os irmãos assistirem um vídeo
que fala sobre a história da igreja nos primeiros 300 anos. Então, se nós pudéssemos resumir a história da igreja nos primeiros 300 anos, nós resumiríamos em duas palavras: sofrimento e obediência. Sofrimento porque eles foram muito perseguidos, mas obediência porque foi uma das épocas onde a igreja mais cresceu. E, inclusive, até hoje, nos países onde há mais perseguição, existe o maior crescimento da igreja. Por quê? Porque são nesses lugares que realmente se demonstra a fé genuína. E a irmã Kimberly disse uma coisa que é a grande verdade, meus irmãos. Será que se fôssemos nós na pele dessas pessoas, será que nós seríamos mortos por causa da nossa fé? Pastor Rodrigo, ele colocou uma coisa muito interessante aqui no Facebook. Pastor Rodrigo, que deu o painel de perguntas e respostas, que é o pastor lá da Igreja Batista Nova Vida, em Barueri. Deixa eu só abrir aqui. Ele colocou uma coisa muito interessante esses dias na internet, e eu creio que vale a reflexão. Deixa eu só pegar aqui, meus irmãos. Eu abri aqui deixa eu abrir aqui o Instagram. Isso não foi planejado, tá? Então, eu lembrei aqui, eu creio que é muito interessante para poder dizer para os irmãos. Aqui, vamos lá. Então, olha só. Se o cristianismo fosse considerado ilegal em nosso país, existiriam provas suficientes para condená-lo? Entenderam, meus irmãos? Aqui em nosso país nós temos a liberdade de adorar o nosso Deus. Mas se aqui fosse proibido de adorar ao Senhor, de vir à igreja, de portar uma Bíblia, existiriam provas que condenariam você que me assiste, ou a mim, de que nós somos verdadeiros cristãos? Então isso deve nos trazer a reflexão daquilo que nós temos feito das nossas vidas. Será que nós vivemos uma fé genuína? Porque, meus irmãos, falar, e tem um ditado que diz isso, falar até papagaio fala. Então não adianta nós dizermos que nós amamos a Deus, que nós queremos fazer a obra de Deus e as nossas atitudes não corroboram com as nossas palavras. Então, meus amados irmãos, a vida do cristão é uma vida de sacrifícios. Olha o que o nosso Senhor nos fala ali em Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Eu já expliquei uma vez esse versículo. Não quer dizer que você não pode amar o seu pai ou a sua mãe. Você não pode amar a sua família. Nós não podemos amar ninguém acima do nosso Deus. Então, o que o Senhor pede é um coração que é totalmente voltado a amá-lo e a servi-lo. Então, se o seu marido, se a sua esposa, se os seus filhos, quem quer que seja, te impede de servir ao Senhor, você precisa colocá-lo diante de Deus. Você precisa clamar ao Senhor e dizer: olha, Senhor, eu quero ir à igreja, mas meu marido, minha esposa, meus filhos não me permitem, ou enfim. Coloque diante de Deus. Mas também nunca coloque pessoas acima da sua fé. Nunca dê preferência a parentes do que a sua fé em Deus. E aí eu digo, meus irmãos, no geral, pode ser até mesmo um objeto. Tem pessoas que amam bens muito mais do que amam a Deus. Então, quando aqui é dito, se não tomar a sua cruz e seguir, a cruz é um símbolo de morte. Então a minha pergunta para mim e para vocês, será que nós estamos prontos a hoje dar a nossa vida por Cristo? E aí, meus amados irmãos, nós precisamos refletir se as nossas atitudes, elas corroboram com as nossas palavras.
Em segundo lugar, a vida do cristão é uma vida de sacrifícios, por quê? Porque a marca do amor é o sacrifício. Vejamos o que o nosso Senhor também falou. João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Estou só arrumando meu encosto aqui. Então, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho engraçado, eu já falei para vocês, eu não tenho nada contra. Mas quando você vê um casal jovem, apaixonado, né? Ali uma semana de namoro, ele olha para ela e fala, eu te amo. Aí ela olha para ele e fala, eu te amo. Meus irmãos, o que eles sentem dificilmente é amor. O que eles sentem é uma paixão. Porque amor é você, meu irmão, é você, minha irmã, que estão casados há tanto tempo, e mesmo em meio a situações do dia a dia, mesmo em meio a tantas dificuldades, estão juntos. Não por obrigação, mas porque entendem que o casamento ele foi dado por Deus. Eu já falei isso para os irmãos e falamos junto com o pastor Michael, o que encontra uma esposa encontra benevolência. Então, meus irmãos, Provérbios 18:22, e realmente o seu marido e sua esposa, por mais defeitos e qualidades que tenham, é o melhor de Deus para você. Então, antes de reclamar dele ou dela, agradeça a Deus, olhe as qualidades, olhe as virtudes. Mas você sabe que um casamento ele não é feito de sentimentos. E o amor ele é sacrificial. E a prova maior do amor é o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa vida não é uma vida de mar de rosas. Não pense que a vida cristã ela é fácil, porque ela não é. Só que ela é extremamente prazerosa, porque nós sabemos que a nossa vida não se limita a esse mundo, mas a morte é a porta da eternidade para aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós não devemos temer esse mundo, não tema o corona, não tema a violência. Creia que a sua alma, se você já fez uma decisão a Cristo, está segura nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se há algo que não queremos sacrificar a Cristo, demonstra que nosso amor por Ele é superficial, inclusive o nosso tempo. Então eu vou repetir para vocês a frase. Se há algo que não queremos sacrificar a Cristo, demonstra que nosso amor por Ele é superficial. Meus irmãos, eu não digo a questão do tempo ou qualquer outra coisa, nós não estamos generalizando. Quando são situações pontuais, é altamente compreensível. Mas, infelizmente, tem pessoas que, por exemplo, amam mais o seu time de futebol, amam mais os seus bens, amam mais o dinheiro do que a Deus. Então, as nossas atitudes demonstram o que há dentro do nosso coração. Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Pedro, meus irmãos, aprendeu a lição. Veja o que ele fala no seu livro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados, ou lembranças, né, acerca dessas coisas. Fazer-vos, irmãos, não é trazer-vos, tá? É fazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Quando aqui Pedro diz tabernáculo, ele está dizendo neste corpo, nesta vida, ok? Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Por que ele está dizendo isso? Aqui já é um Pedro totalmente diferente. Anos passaram.
E mesmo com tanta perseguição, tantas situações, qual era o foco de Pedro? Fazer com que a nova geração pudesse lembrar das coisas ensinadas, pudesse dar continuidade à obra do Evangelho. Então ele não mais pensava em si, ele pensava nos seus irmãos em Cristo. Então, meus amados irmãos, quando Cristo perguntou para ele acerca do seu amor, ele demonstrou posteriormente. Jesus deixou claro qual era o preço a ser pago. Então, a primeira lição que nós aprendemos essa noite: creia, meu irmão. Paulo fala isso, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que aqueles que vivem piedosamente sofrerão perseguição. Se você não quiser mentir quando o seu chefe mandar, se você não quiser mentir para o guarda que te para na rua, se você não quiser mentir para quem quer que seja, você vai sofrer perseguição, se você quiser fazer o certo. Me lembro de uma irmã Cíntia, que hoje serve ao Senhor com o pastor Yuri, lá em Oswaldo Cruz. Irmã Cíntia, ela trabalhava num lugar, ela era secretária, e quando ligavam para o patrão dela, ela dizia, né, patrão, estão ligando para o senhor. E ele falava, diga que eu não estou. Por algum tempo ela fez aquilo, até que o Espírito Santo falou ao seu coração. Numa certa vez, quando ligaram para o patrão dela e ela atendeu, e ela perguntou, patrão, querem falar com o senhor? Diga que eu não estou. Ela respondeu o seguinte na ligação, meu patrão pediu para dizer que não está. O que vocês acham que aconteceu com ela? Sim, ela foi demitida. Ela foi mandada embora. Eu quero, meus irmãos, falar para vocês, relatar brevemente uma situação que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu estava descendo a serra lá de São Paulo, eu tinha ainda o meu velho Voyaginho e estava levando o pastor Rodrigo e a irmã Adriele, junto com hoje pastor Rude e o irmão David. Estávamos todos descendo para o litoral e iríamos deixar pastor Rodrigo e irmã Adriele lá no apartamento e nós depois, eu e meus amigos ali, iríamos voltar para São Paulo. Sempre gostei de andar acompanhado. E aí, quando nós estávamos descendo a serra, eu vi que o guarda lá na frente fez sinal para eu parar. E aí, a primeira pergunta que eu fiz, pessoal, vocês estão de cinto aí atrás? O pessoal disse não. O pessoal disse não, eles não estavam de cinto de segurança. Aí eles colocaram rapidinho ali. Quando eu parei, o guarda me perguntou, os seus passageiros estavam de cinto de segurança? Na hora, irmãos, me veio aquela vontade de falar sim, mas eu disse não. Eles não estavam de cinto de segurança. Aí a segunda pergunta que ele me fez, qual a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor. Claro que pastor não é profissão, é vocação. Mas ele me perguntou, a terceira pergunta que ele fez, e aí, pastor? Você acha que você está certo com os seus passageiros andando sem cinto de segurança? Irmãos, falando isso para vocês, eu sinto vergonha até hoje. E sabe, irmãos, eu ia receber a multa. Estava pronto para receber a multa, mas Deus foi tão misericordioso comigo que eu fui honesto com aquele policial. E ele falou, pastor, você vai no seu carro, você pede perdão para os seus passageiros por ter colocado a vida deles em risco. Eu não vou te multar dessa vez, mas para você aprender a lição. Vocês que já andaram comigo sabem o quanto eu sou chato em relação a cinto de segurança no carro. Então, eu aprendi a lição. E eu estou relatando isso para vocês por quê? Porque, meus irmãos, quando nós queremos fazer a coisa certa, muitas vezes nós vamos pagar o preço. No meu caso, eu estava errado. Mas se nós queremos fazer o certo, nós devemos estar prontos. Até mesmo quando estivermos certos a pagar o preço da nossa fidelidade. Então, a vida do servo do Senhor, ela vai ser sim de sacrifício. E rapidamente, a segunda lição que nós aprendemos aqui nesta parte com a restauração de Pedro é que o servo do Senhor deve estar sempre pronto para obedecer.
Vamos ler versículos 19 a 22 novamente? Colocarei aí na sua tela. Vamos lá. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nasceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Meus irmãos, algumas vezes parece que Jesus não tinha paciência, mas não, Jesus ensinou em amor o apóstolo Pedro. O que nós precisamos entender? Nos versículos anteriores, de 15 em diante, nós já lemos, sempre quando Pedro respondia que amava Jesus, mesmo sendo um amor diferente daquilo que Jesus estava dizendo, Jesus dizia para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, nós sabemos como o apóstolo Pedro, ele foi importante no estabelecimento da igreja a partir de Atos capítulo 2. Foi ele que pregou e acho que foram 3 ou 5 mil pessoas que se converteram. Então Pedro ele foi grandemente usado no estabelecimento da igreja. Ele foi um dos pregadores não só dos gentios, mas principalmente dos judeus. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9, se eu não estou enganado, que Pedro era uma das colunas da igreja daquela época. Então, Pedro teve um papel importantíssimo na obra de Deus, mas tudo começou com obediência. Tudo começou com obediência. Então, quando Jesus aqui diz para Pedro, segue-me, literalmente significa continue a me servir. Então era como se fosse um ato contínuo, não era algo pontual. Então, o serviço ao Senhor é algo que vai até o final da nossa vida. Não existe INSS espiritual. Nós não nos aposentamos da vida cristã. Nós servimos ao Senhor até o dia que Ele nos chamar. Meus amados irmãos, veja como Pedro ele aprendeu a lição. Vamos ler aqui. 1 Pedro 2,21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, meus amados irmãos, da mesma forma que Pedro se arrependeu quando negou Jesus, quando ele foi chamado, ele prontamente obedeceu. Agora eu quero ler uma outra passagem para vocês, por isso que eu deixei aqui o versículo. Vamos ler Hebreus 12, 1 e 2. Note. Portanto, e eu estou lendo na versão NVT, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Como? Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Meus amados irmãos, por que eu li esse versículo para vocês? O que Pedro fez? Depois que Jesus chamou ele, brevemente ele olhou para trás e ele viu João. Jesus tinha dito para ele, segue-me. Mas ele perguntou para Jesus, mas quanto a esse daí? Em outras palavras, Jesus disse para ele, olha Pedro, cuida da sua vida, do seu ministério e me segue, siga-me. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para todos vocês, não sirva ao Senhor olhando o que outras pessoas fazem ou deixam de fazer. Se outras pessoas têm sido infiéis, se outras pessoas até mesmo têm tido atitudes erradas e ainda assim
são abençoadas, Deus é o justo juiz. Salmo 7:11. Deus é o justo juiz. O livro de Provérbios está cheio de versículos que dizem que Deus não fecha os olhos para a injustiça. Então, se até mesmo os ímpios estão de alguma forma sendo recompensados pela sua injustiça, como por exemplo a corrupção, Deus conhece todas as coisas. Não somos nós juízes. Então, se porventura há alguém no seu meio, até mesmo na igreja, que não está fazendo a coisa certa, olhe para Cristo. Fixe os seus olhos no Senhor, porque Ele é perfeito. Eu agradeço a Deus pelas vidas de muitos de vocês e por me sentir amado por todos vocês. Mas e se um dia, meus irmãos, o Senhor me levar? Ou se um dia eu sair dessa igreja, Deus me levar para outro ministério, você vai deixar de servir por causa de homens? De maneira alguma. De maneira alguma. Paulo passou por isso lá em 1 Coríntios capítulo 2 e 3. Ninguém pode dizer, eu sou de Roger, eu sou de Wesley, eu sou do pastor Daniel. Não. Nós somos do partido de Cristo e nada mais. Nós pertencemos a Jesus. Ele quem nos salvou, Ele quem sacrificou a sua vida por cada um de nós. Eu sou um cachorro morto, irmãos, um miserável pecador. Não sou merecedor da graça de Deus, mas sou o que sou, como disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, sou o que sou pela graça de Deus. Fixe os seus olhos em Jesus. Então, qual é a ordem do Senhor para cada um de nós? Segue-me. Continue seguindo. Para concluir essa noite, meus irmãos, Pedro deveria seguir a Jesus independente do custo a ser pago para servi-lo. Sabe como Pedro foi morto? A tradição indica que Pedro foi crucificado. Só que quando crucificaram Pedro, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerou digno de morrer igual ao seu Salvador. Então, meus irmãos, Jesus já tinha dito para Pedro que ele sofreria. Então, se você que me assiste acha que a vida cristã é uma vida só de benesses, só de coisa boa, é uma vida de facilidades, eu acho que você não entendeu o que é a salvação. Eu acho que você não entendeu o preço que foi pago pelo nosso Salvador. O preço da nossa redenção foi pago com sangue, o sangue de Jesus derramado. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar sentados nos nossos sofás. Não podemos ficar deitados em berço esplêndido, achando que a vida cristã ela não requer sacrifícios. O mínimo que nos é exigido é ter uma vida devocional de qualidade com o nosso Deus. Meus irmãos, o que te impede de servir ao Senhor? Sem tomar em conta o que o futuro lhe proporcionava, Jesus disse a Pedro que o seguisse. Preste atenção, irmãos. Podemos enfrentar com temor e incerteza o futuro, mas podemos estar seguros de que Deus tem o controle de todas as coisas e devemos lhe seguir com fé. Você se preocupa com o corona? Faz bem, é importante se preocupar. Mas não perca a sua vida, não perca a sua alegria, não perca a sua comunhão com Deus por causa de um vírus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não estou dizendo que você não deve respeitar o que as autoridades têm declarado para todos nós. Mas, meus irmãos, eu deixo claro para todos vocês, e todos os prognósticos dão conta que esta vacina, se chegará à população
apenas entre a metade do primeiro semestre e o meio do ano que vem. E eu pergunto para vocês, o que será que nós vamos fazer? Muitas figurinhas aí na internet, pessoas que fazem tantas coisas, mas na hora de ir para a igreja, não, eu não posso ir porque eu vou me contaminar. Meus irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ter cuidado, que você não deve ter cuidado. Eu creio que ainda enquanto nós estamos em bandeira vermelha, é o cuidado máximo que nós devemos ter. Mas quando começarem a amansar as regras, venha para a igreja. Esteja em comunhão com os irmãos. Lembre que a nossa vida deve ser uma vida de sacrifícios. E como nós cantamos e vamos cantar novamente o hino da semana, tua voz, escuto a convocar-me. Uma das estrofes, deixa eu colocar aqui para vocês, uma das estrofes é muito interessante, que fala para todos nós que a nossa vida é como um espelho. Diz o seguinte: minha vida quebra, molda e usa. Quero ser... Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Acho que é mais fácil. Vou colocar aí na sua tela a segunda estrofe. Nós vamos cantar esse hino, tá? Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos. Que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. Meus irmãos, nós vamos encerrar essa noite esta parte. Daqui a pouco nós temos a parte das orações. Eu quero que nós cantemos novamente, mas cante, por favor, em atitude de oração. Se necessário for, apenas leia as palavras e ore ao Senhor. Que esse hino, juntamente com a palavra de Deus, possa impactar a sua vida, possa lhe dar realmente o anseio de poder servir ao Senhor. Vamos cantar então 478, tua voz escuto a convocar. Senhor nosso Deus, nós novamente em Sua presença pedimos que nossa vida realmente seja uma vida que agrade ao Senhor. Que nossas palavras, ó Deus, demonstrem aquilo que temos vivido em prol do Senhor. Tu sabes que talvez dentre aqueles que nos assistem, pessoas em seus corações sabem que têm falhado diante do Senhor. Mas damos-te graças porque o Senhor é o Deus das segundas chances e cada dia de vida é uma nova oportunidade para podermos
servi-lo. Independente da idade que nós temos, nós precisamos entender que tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós precisamos colocar diante do Senhor para poder servi-lo. Que a vida do apóstolo Pedro, tanto a sua queda quanto a sua restauração, a sua obediência, ó Deus, sirva de exemplo para todos nós. E possamos, ó Deus, fixar os nossos olhos em Cristo. Porque se nós somos cristãos, a própria palavra cristão significa seguidor de Cristo, que nós possamos sê-lo. Na essência da palavra, seguidores de Cristo. É o que nós lhe pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que bênção, meus irmãos, esta noite estar com vocês aqui. Eu quero brevemente ler aqui os pedidos de oração. Se caso vocês não fizeram ainda, podem fazê-lo. Vocês podem colocar aí nos comentários, ok? Eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Pronto, vamos lá. Eu vou ler aqui, primeiramente no grupo da igreja, e aí depois eu vou ler aqui no Facebook, tá? Pode colocar aí se caso os irmãos quiserem. Vamos começar aqui, então, com o pedido de oração. Opa, estou só abrindo aqui, irmão, só um minutinho. Isso, abriu aqui. Pedido de oração da irmã Renata. Ela primeiramente havia pedido sobre a sua prima Gabriele, que estava no hospital para dar à luz, e pela graça de Deus, a sua prima teve a bebê, ou o bebê. Eu acho que ela colocou aqui, nasceu primeiro bisneto, neto, a família toda em festa. Então acho que deve ser um menino. Então pede pela recuperação da sua prima. A Renatinha também pede pela salvação dos seus familiares, que Deus conceda a graça dela e do irmão Jason de ser pais. Não esquecemos, Renata, você disse que seria mãe de 5, então que Deus lhe dê ou 5 de uma vez, ou enfim. Mas brincadeiras à parte, vamos orar por isso. Pelo trabalho do Jason, que Deus lhe dê sabedoria para situações futuras. Amém. O irmão Nelson pede oração pela sua esposa, Dona Palmira, que está com uma forte bronquite. Vamos continuar orando pela Dona Palmira. Vamos ver aqui. Dona Silvia colocou aqui. Dona Angelita, peço oração por minha família, que abram seus corações para Jesus Cristo, pela entrega do apartamento que compramos, sabedoria para administrar nossas rendas. A irmã Deise pede oração pela saúde da Helena. Dona Gessi pede oração pelos seus filhos Jorge e Rodrigo, saúde deles e a minha, sabedoria nas decisões e harmonia familiar. Dona Leila pede oração pelos seus filhos, pela saúde dela e pela saúde da sua família. Saúde do senhor Hugo, pai de uma amiga que está hospitalizado com câncer. Dona Ângela pede orações pela família por minha família, que no caso é o irmão Ayrton, Giovana, o Roque e a Natália. Também pede oração pela cura do Covid, que está destruindo famílias. E também pede oração pela sua irmã Marisa, que está com muita dor no corpo. Vamos orar. Irmã Silvia pede oração pelo tratamento da Lu, pelo pastor Daniel, pela Raquel e o Maicon, por proteção e pelos trabalhos, e pela saúde dela e do irmão Avelino, pelos exames que eles farão ou ela fará quando voltar. Irmã Beth pede oração pela recuperação e salvação da senhora Anita, que fez uma cirurgia, pela saúde da dona Elisa, e pelos exames da dona Lourdes, pela salvação, saúde e proteção no contato com o coronavírus. Meus irmãos, eu sempre tenho orado por vocês, que Deus guarde todos vocês, e mesmo que tenha acontecido comigo, meus irmãos, faz parte da misericórdia de Deus, a nossa vida está nas mãos dele, e sim, dona Beth, vamos orar, esses pedidos são muito importantes, ok? Vamos aqui para o Facebook. Muitos dos irmãos dando boa noite para todos vocês. Eu não consigo ler os meus irmãos, como eu faço aqui a transmissão sozinho, para a Tati poder ficar com as crianças, eu não tenho como ver as mensagens todas ao vivo, tá? Mas boa noite para todos vocês. Então deixa eu ver aqui se temos pedidos de oração. Dona Eida pede oração pela sua família, ok? Vamos orar. Vamos ver aqui.
minha mãe, dando boa noite para todos e também para mim. Boa noite, mãe. Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver. Dona Rosângela, pastor, queria pedir oração pela saúde da minha sogra, Rosalina, que andou caindo e quebrando 2 costelas e também machucou o braço e a perna. Então, vamos orar por ela, Dona Rosângela. Então, meus queridos, se porventura vocês têm pedidos de oração, querem colocar aí nos grupos, podem ficar à vontade. Os irmãos sabem que depois eu coloco tanto no grupo da igreja quanto aqui no Facebook o mural de oração com os pedidos que todos vocês têm feito, ok? Então, eu peço que vocês orem. Amanhã a Tati e as meninas vão fazer o exame sorológico do Covid para ver se realmente não tem nada com elas. Elas estão bem, graças a Deus, tá? Não, a Tati teve alguns sintomas, mas os irmãos sabem que as 2 vezes que ela fez o RT-PCR deram negativos os exames. E amanhã as meninas vão fazer, porque a Esther andou tendo um pouco de coriza, a Ana andou sentindo um pouco de dor no corpo, mas elas estão bem, deixo todos preocupados, inclusive a nossa família lá em São Paulo, está todo mundo bem, graças a Deus, mas vão fazer o exame só para poder confirmar, ok? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, sintam-se abraçados por nós, amamos todos vocês. Por favor, nos avise com antecedência, mesmo se você pretende, talvez aconteça de você não vir, mas nos coloque a par da sua intenção de estar aqui no domingo, ok? Lembrando então que vamos ter somente escola dominical, tá certo? O culto vai terminar até às 10 horas, porque é o decreto da prefeitura. Não entendo muito por que motivo, razão ou circunstância, mas nós vamos respeitar, tudo bem? Deus abençoe a todos vocês. Se quiserem, vamos ouvir um hino. E aí então estaremos encerrados, tá certo, meus irmãos? Todos vocês, um grande abraço para todos. E domingo, se Deus permitir, estaremos juntos, tá certo? Um grande abraço, boa noite para todos. Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece, para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz, para sabermos seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que ele diz. Creia em Deus, se ele está no caminho, na tristeza lhe não dá. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado